Neste vídeo eu quero te apresentar o livro sagrado do Zen. Claro, né? Um baita negócio. Tudo que este mundo tem para dar, por nada. Por algo que você não sabe se existe ou não existe. Na verdade, tem uma característica mais de não existe. Troca tudo o que existe por algo que não existe. É claro que não existem livros sagrados de nada. Quando se fala em religião, menos ainda. Talvez livros de negócios sejam sagrados para os negócios. Mas quando o assunto é religião, não existem livros sagrados. Tem uma história do mestre Zen Munan, do seu discípulo Shoju, no Japão. O mestre Munan estava partindo e precisava colocar um discípulo como seu sucessor. Isso sempre foi assim nos monastérios Zen. E para que se ocorresse essa sucessão de maneira satisfatória, o mestre Munan chamou Shoju para uma conversa pessoal e entregou a ele um livro. Olha, Shoju, eu estou partindo, você vai ficar no meu lugar, por isso estou te passando este livro com anotações dos mestres que me antecederam. Eu também coloquei algumas anotações e estou dando a você, e você também vai poder fazer as suas anotações e transmitir o livro aos seus sucessores consecutivamente, para que a nossa verdade não se perca. Shoju disse: olha, eu aprendi o Zen sem nenhum livro, sem nenhuma palavra escrita, e não tenho interesse de escrever nada. Por que você está me dando isso? E o mestre Munan disse: olha, isso é só um costume aqui do nosso monastério. É uma simbologia. Por favor, aceite. Deu o livro a Shoju. Assim que Shoju tinha o livro nas mãos, ele botou no fogo. Estavam na frente de uma lareira. E o mestre ficou irritado como nunca. Disse: o que tu tá fazendo, cara? E Shoju disse: e você, o que você está fazendo? Pirou? Então o mestre Munan disse: eu escolhi muito bem meu sucessor. Porque não existem livros sagrados, isso era um jogo, era um truque. Para a nossa mente é muito fácil ler, estudar aquilo que cai na prova. O nosso sistema educacional hoje, todo é feito de decoreba. Leia, decore, estude, né? É muito fácil para a mente conseguir se ater a um livro, a uma doutrina escrita, a uma regra, uma fórmula, uma matéria. A mente possui essas coisas. Ela se apodera de tudo que é ensinado a ela. Então, a partir daí, ela consegue fazer as suas próprias anotações e compartilhar esse livro, transmitir esse livro de conhecimentos, memórias. Portanto, a mente é mestre de tudo que é morto, de tudo que é memória, arquivo. Cultura. É a parte cultura do termo cultura zen. Cultura é tudo aquilo que é ensinado, transmitido, exatamente como estou fazendo agora, todas as palavras. Mas a partícula zen é a fogueira, é o fogo. É o ato de jogar essa cultura no fogo. Deixar sempre a mente vazia. Este é o verdadeiro processo de aprendizado. O processo do vazio da mente. Lá onde as coisas são acumuladas, é morte. A vida está acontecendo no instante em que o ato de
aprender está acontecendo. Ou seja, é sempre uma coisa receptiva, aberta. E burra. Porque não sabe. Se você começa a ver o mundo através de todo aquele amontoado que você já sabe, significa que você botou um tampão diante da sua realidade e não está vendo a realidade, porque a realidade é sempre nova e você está sempre despreparado para esta realidade como um todo. A gente já sabe que o mundo que a gente vê não é exatamente aquilo que a gente vê. Os nossos cientistas já descobriram isso. Um simples microscópio revela isso. No entanto, a gente é acostumado a viver a vida de uma maneira que a gente já sabe que ela é. E entende? Essa sutileza de você estar simplesmente aberto à possibilidade de tudo isso ser uma ilusão, isso deve sempre ficar em aberto. Quando você vive ignorando a sua ignorância, então significa que você está perdendo o momento presente, a transmissão divina que sempre acontece, porque todo dia é um Big Bang, todo dia o mundo está acontecendo, sendo criado. É preciso uma percepção muito sutil, refinada. Entenda que a mente, você precisa estar sempre presente. A sua consciência precisa estar sempre presente, viva, em conexão com o agora. Entenda que a mente é a parte morta da sua consciência. A mente é o mesmo que o nosso cabelo, que as nossas unhas do nosso corpo. A mente é a parte morta da nossa consciência. Ela já cresceu, ela já aprendeu, acumulou, guardou, memorizou. Mas ela é morta. Aquilo que é vivo é o que importa. Esteja vivo. O momento em que você diz, tá, entendi. Esse momento, você já morreu. Agora parte para o outro. Mantenha-se no estado de não compreensão, de não entendimento. Deixe fluir. O amor é um fluir. As pessoas mudam com o tempo e o amor deve fluir junto. Um lance interessante dos relacionamentos de hoje em dia, cada um na sua casa, né? Parece ser um absurdo, mas de certa forma é uma característica do amor mais profunda. Não existe amarração, convenção, instituição rígida, mas uma liberdade, né? Desse ponto de vista, é interessante notarmos isso, essa transformação que está acontecendo na sociedade, na consciência humana. Amor é um fluxo de instante para instante, jamais uma instituição, uma institucionalização do casamento vai poder agregar o todo daquilo que é o amor. No amor, existe um derretimento do eu, uma extinção progressiva do ego. Da mesma forma, a vida, a verdade, o amor divino, ele só pode fazer parte da sua vida quando você se desmancha como ego. Se você institucionaliza a religião, ela se perde. Ela passa a ser possuída pela mente, pela regra, pela doutrina, pela aliança, pelo que dizem igreja. Entendo que, até um determinado ponto de evolução da consciência humana, esta é a maneira, foi a maneira mais apropriada de conduzir a civilização. Mas a partir de agora, nós estamos percebendo mudanças. Quer dizer, perceba quem puder,
Mas as mudanças estão sempre aí, porque a vida está sempre fluindo. Então, naturalmente, há toda essa transformação, essa mudança, essa confusão, esse aparente caos. E agora, com o advento da tecnologia, então, mais ainda, porque essa tecnologia, essa rapidez, ela demonstra simplesmente a rapidez da transformação da mente humana, porque a tecnologia é um reflexo da mente humana, é um reflexo de tudo que está memorizado, aprendido e morto. Mas isso dá sempre um respaldo, um alicerce para que a consciência suba cada vez mais, no sentido de que a própria tecnologia está nos colocando diante do nosso espelho, do nosso vazio. Estamos cada vez mais cientes de que estamos vazios. E este vazio está sendo violentamente nos enviado, nos envolvido. É literalmente uma bastonada que a vida está dando em nós mesmos para que a gente acorde. Entenda, toda a tecnologia é espelho da mente, tudo isso é morto, tudo isso é instrumento, mas a vida precisa ser vivida aqui e agora, compreendida com o aspecto da consciência virgem. Quando perguntaram a Lao Tse, um grande mestre chinês, para falar sobre a verdade, porque ele já estava idoso, e ele é um homem que atingiu altos ápices de consciência, as pessoas disseram, compartilhe com a gente dessa sua sabedoria. Ele sempre dizia que a verdade não pode ser falada, no momento em que a verdade é falada, ela é perdida. No entanto, a pressão foi tanta que ele escreveu alguns papéis, chamou de Tao Te Ching. A primeira coisa que ele escreveu é isso, a verdade não pode ser dita. Então, a partir daqui, eu posso escrever qualquer coisa. É tipo as ondas do mar e o oceano profundo. Tudo o que as ondas são capazes de dizer para a praia não significa nada sobre o oceano profundo. Por isso, as palavras, os ensinamentos, são ondas na praia, mas é impossível transmitir o oceano profundo. Ele tem que ser descoberto. As ondas da praia, elas indicam a presença de algo mais profundo e que este profundo está dentro de você, não no livro sagrado ou no mestre unicamente. É o profundo, misterioso da vida. Nós somos as ondas na praia do mundo visível. Existe um profundo que deve ser acessado pela nossa consciência. Esse profundo é a própria consciência, onde as ondas são uma coisa bastante rasa. É a consciência que já bateu na praia, é a consciência que já aconteceu, né? É uma memória, mas existe toda uma profundidade além do tempo e do espaço das ondas. Se você quiser saber mais sobre cultura Zen de uma forma progressiva, existem outros vídeos aqui na descrição. Conheça também os meus shows presenciais que eu posso fazer aí na sua cidade, nas suas escolas, e também a gente pode bater um papo mais além, tudo aqui na descrição. A palavra silêncio está no dicionário, mas o verdadeiro silêncio não está no dicionário, não está em lugar nenhum. Né? É isso que significa. A qualidade é só sua, não pode ser encontrada aqui fora. Tinha um homem no banco, na fila do banco, que encontrou no chão e gritou: olha, encontrei um dinheiro amarrado com elástico. De quem é? Era de todo mundo, né? Todo mundo queria. Daí quando todo mundo prestou atenção no homem para ver, ele disse: ó, encontrei o elástico. Só o elástico. Ele não pode lhe dar o dinheiro. O dinheiro tem que ser encontrado dentro de cada um de nós. É por isso que as religiões orientais, essas que praticam meditação, que eu chamo de cultura Zen, todo esse aparato, toda essa vibe da cultura oriental que eu chamo de cultura Zen,
podemos chamar de filosofia não dualista. Ela não se preocupa com palavras. Os mestres são mais silenciosos, porque é mais fácil falar do silêncio em silêncio. Mas existe toda uma preparação da mente dos discípulos para ficarem cada vez mais silenciosos, deixarem a praia para trás. Todos os discursos dos mestres são mais poéticos, não são moralistas, porque eles querem apaziguar, aquietar a mente das pessoas, para que elas também compreendam esse profundo do oceano, da sabedoria silenciosa. O grande segredo é ouvir, ouvir com atenção, não com sonolência. Por isso também as pitadas, os insights dos mestres são muito peculiares para te deixar ainda perceptivo, atento. Às vezes eles mexem pessoalmente com as suas emoções, com os seus pensamentos, porque eles querem que você realmente se envolva em uma determinada situação emocional, psicológica, para que você venha a conhecer o profundo oceano em você mesmo. Não é o mesmo que acontece nos sermões das igrejas que convencionalmente conhecemos por aqui, né? Todos os sermões das igrejas que conhecemos por aqui, genericamente, são mentais, intelectuais, doutrinatórios. Quando não, extorsivos, né? Manipulativos. As palavras de um verdadeiro mestre são como perfume vindo do jardim interior, mas não são o verdadeiro jardim, são só o perfume trazido pelo vento. Por isso, não há necessidade nenhuma de escrever aquelas palavras e transformá-las em algo sagrado, intocável. Olha, podem ser belas palavras, tem belas palavras. Eu trouxe belas palavras, mas entenda que elas não são sagradas, elas são só belas palavras. Quando um ser humano atinge o seu profundo e tenta transmiti-lo com suas ondas de palavra na praia do mundo, são palavras belas, bonitas. Elas têm uma essência diferente, elas não são tagarelice à toa, mas elas são só palavras. A ideia é que você sinta o que elas significam. Por isso a arte tem bastante significado nesse sentido. É claro que os homens de negócio do mundo lá fora, os homens de sermões doutrinatórios, também fazem uso da arte para continuarem com suas doutrinações. É preciso entender. Estamos cercados de pessoas completamente estúpidas, que se vendem como profundas. A mente é muito astuta, ela é cheia de curiosidades, ela quer investigar coisas, por isso qualquer pessoa que fale qualquer assunto, ela é sempre bastante observada pela mente e contestada, né? Hoje em dia tem muito disso, refutada, porque a mente tem essa articulação toda, esse campeonato de ideias, essa quebra de braço, né? Só que a sabedoria não é curiosa. Essa característica da consciência, ela é capaz de ouvir tudo o que é dito por qualquer pessoa, a qualquer momento, sem jamais se atiçar em curiosidade e em refutamento. Ela apenas ouve. Ouve uma pessoa falando, assim como ouve uma cachoeira caindo, um pássaro assoviando. É só um barulho da natureza, também, as palavras humanas. E é assim que elas têm que ser ouvidas. Agora, se nessas palavras existe algo mais profundo, você só vai perceber se você estiver nessa vibe de atenção plena. O coração, o teu coração, vai conectar com o coração que está sendo transmitido no barulho daquelas ondas específicas.
E o seu coração não vai conectar com ondas à toa que não têm profundidade. Ondas de pessoas rasas, né? É questão de coração, não de mente curiosa. Então não tem por que ficar, essa palavra significa isso, aquilo, isso tá errado, isso não sei o que lá, aqui no meu livro está escrito assim, naquele livro está escrito assim, eu tenho um monte de livros para te comprovar que isso está errado. Isso é tudo muito superficial. Você precisa ouvir o som das ondas, a profundidade. Isso é uma característica mais profunda da consciência, não é a mente tagarela, é a mente sábia, é o ser, é o coração. Coração, vamos dizer assim. Você não precisa queimar as pessoas e todas as coisas que elas falam. Você não precisa queimar os livros sagrados de ninguém. O que você precisa, o verdadeiro sentido disso tudo, é não ser verbal. Não ser verbal. A palavra veio depois, não veio? Existe uma coisa antes. Deus é alguma coisa antes, não é? Depois se fez o verbo. Atente para esse antes. A mente faz muitas perguntas. Geralmente as perguntas são emprestadas. Você leu em algum outro livro alguma coisa que te perturbou e você fez daquilo uma pergunta, contestou. Isso não tem nada a ver com a sua realidade profunda, com o seu oceano profundo. Isso é só intriga superficial de conhecimento. Entenda? Vamos mais além. Papos além significa palavras que têm um perfume de uma profundidade que nem sequer pode ser dita. Até o próximo vídeo.